Glória a Deus, amém? Todavia me alegrarei. Meus irmãos, nós vamos trazer o recado de Deus, uma grande responsabilidade, por mais que nós tenhamos certas experiências, quantas vezes pregamos, sempre é uma grande responsabilidade e também temor de trazer o recado de Deus para nossos corações, amém? E semana passada, o que nós falamos? O filho pródigo. Nós falamos sobre o filho mais novo que deixou sua casa, a sua parentela, pegou a sua herança antes do tempo e foi festejar, gastar, esbanjar com seus amigos. E ele pediu herança no momento errado, né? Não foi correto. E uma das coisas que nós falamos foi o desrespeito que ele teve com seu pai, e pede a sua herança antes da morte do pai. E nós vimos também que em Provérbios 20, 21 fala: a posse antecipada de uma herança do fim não será abençoada. Falamos também que ele tomou a atitude de viver longe de Deus, ou longe da casa de Deus, ou longe da casa do pai. E é um perigo viver longe da casa do pai. Há muitas coisas que podem acontecer diante daqueles que deixam a casa do pai. E uma delas é caminho que parece ser bom e no final caminho de morte. Mas a fome o pegou, ele caiu em si, e depois que ele cai em si, o pecado tomou conta dele, e ele foi tomar conta de porcos, né? Foi para o chiqueiro. O pecado faz isso, às vezes leva a pessoa para o chiqueiro. Mas ele cai em si e volta para a casa do pai. E o pai o perdoa e o recebe. Mas ficou um da família lá, o irmão. Então hoje nós queremos falar do irmão que ficou em casa. Na semana que vem nós vamos falar do pai. Amém? Então não perca essa oportunidade, Deus está falando para você. Então hoje nós queremos falar do filho mais velho, primogênito, que ficou em casa, né? Enquanto o seu irmão esbanjou a sua herança, gastou tudo com meretrizes, bebidas e outras coisas mais, mas no final ele retorna para a casa do pai. Hoje o tema da mensagem é a incompreensão do amor do pai, ou a incompreensão do amor de Deus. Nós sabemos que Jesus ele estava lutando com os fariseus, escribas e fariseus. E Jesus usa várias parábolas para eles verem qual era a maneira que eles estavam vivendo e como Deus enxerga. Você vai abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Amém? Lucas capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 11 ao versículo 13. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 13. Depois nós vamos para o versículo 24 a 32. Lucas capítulo 15. Versículo 11 e versículo 13 ao versículo 13. Amém? Diz assim: a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2. O mais moço, o mais novo deles, disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou. O que ele fez com o dinheiro que ele teve? Gastou, dissipou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente, dissolutamente. Aí você vai para o versículo 24. Versículo 24. Porque este meu filho, agora é o retorno do filho, e você vai ver a história do filho que ficou também. O pai diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, festejar-se, né? Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava,
ao aproximar-se da casa, ouviu, o que ele ouviu? A música e as danças. O que ele faz? No versículo 26, ele chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, gordo, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho gordo cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Querido Deus, fala conosco em nome de Jesus, através dessa palavra do Senhor que é viva e eficaz. Que o Senhor nos use poderosamente no nome de Jesus. Amém? Amém. A incompreensão do amor de Deus, ou a incompreensão do amor do Pai. Isso eu falo, essa incompreensão do filho que ficou. Bom, eu já fiz o resumo, né? E hoje nós queremos aprender algumas coisas com esse filho. Presta bem atenção, não durma, não pense em outras coisas, que não seja aqui na palavra, não preocupa, coloque sua mente e seu coração agora aqui, peça que Deus fale com você nessa noite, amém? A primeira coisa que primeiro ponto, nós vamos trazer em 3 pontos essa mensagem. A primeira coisa que eu gostaria de trazer é que esse filho, ele teve uma reação que não foi apropriada também para aqueles que dizem que estão na casa do pai. Primeira coisa é a falta de amor do filho com seu pai. A falta de amor do filho com seu pai, o filho mais velho. No versículo 25 e 26, o versículo 25 diz assim: onde o filho mais novo, antes de vir para casa, ele estava. A pergunta primeiro, claramente: aonde esse filho mais novo estava antes de vir para casa? No mundo, no chiqueiro. Só que ele se arrepende e volta. E esse outro filho mais velho, trabalhando no campo, dentro da casa do pai, quer dizer, ali na casa do pai, ele volta e começa a ouvir o quê? Aquelas músicas e aquelas danças, ok? O que ele faz? Versículo 26. O que ele faz? Presta atenção. Ele chamou um dos criados. Primeira coisa que nós vamos olhar aqui: por que ele não foi direto para o pai? Por que ele foi direto para perguntar para o criado? Sabe o que a gente pode ver isso? Que não tinha um bom relacionamento ele com o pai. Geralmente, muitos dentro da casa do pai dizem que tem um bom relacionamento com o pai, mas na verdade não tem. Não há intimidade. Muitos estão dentro da casa do pai, dentro da igreja, mas não tem aquela intimidade com o pai. O problema não é o pai, o problema é o filho. Ele vai direto para o servo. E é interessante também, meus irmãos, nós vimos aqui a falta de um bom relacionamento de amor com o pai. Então ele toma uma atitude. Em vez de procurar o pai, ele vai à pergunta a um criado. E às vezes também não é assim. Muitas vezes estão dentro da casa do pai, dentro das igrejas, mas não desfrutam de um bom relacionamento de intimidade com Deus. Não por causa do pai, como eu disse. Isso gera falta de amor. Perdemos bênção, presta bem atenção, nós perdemos bênçãos por se relacionar mais com amigos e outras pessoas do que com o próprio Deus, com o próprio Pai. É verdade?
fica no segundo plano, porque você talvez procura o Pai mais para frente. Você procura soluções, muitas vezes com você, com pessoas, com amigos, e Deus fica para depois. Ou você conversa com Deus, ou pergunta tal coisa, só na hora que o negócio está mais feio. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Tiago fala algo incrível, presta bem atenção: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Amém? Aproximem-se de... E o que vai acontecer? Ele aproximará de vocês. Mas o que nós estamos vendo hoje? As pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas estão deixando de buscar mais a Deus. Já não leem mais a Bíblia, já não oram. As pessoas estão mais preocupadas em engordar os seus corpos do que emagrecer a sua alma. Nós precisamos ter essa nitidez de que nós precisamos emagrecer a nossa alma, tirar todo aquilo que atrapalha de nós termos um melhor e um bom relacionamento com o Pai. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Foi isso que o filho mais novo fez. Todo quebrado, pecado abundante na sua alma, gordo fisicamente, mas quando ele reconhece que estava no pecado, a sua alma emagrece, e ele volta à restituição da casa do Pai. Isso é intimidade, aproximação. Mas aquele filho mais velho não tinha. Ele não tinha. E infelizmente é muitos assim, em várias igrejas. Às vezes estão no culto, participam, mas não têm intimidade com Deus. É preciso nós acordarmos e vermos isso. A intimidade que você tem com o Pai vai fazer uma diferença muito grande. Deus, Ele espera essa intimidade de você. Amém? Segundo ponto, desse amor que muitas vezes o filho não compreendeu, a indignação dele, do versículo 27 ao 28. Esse filho pródigo volta, se humilha para a casa do pai, o mais novo, mas o mais velho fica o quê? Indignado. Ele fica indignado. É interessante, né? Um se sentiu indigno e o outro se sentiu indignado. Está vendo a diferença? Por que ele se indignou? Por causa da reação do pai, que deveria, na perspectiva e filosofia do filho mais velho, talvez repreender, castigar o filho, ou ele para fora. Aqui você não entra mais, o que você fez nunca mais. É assim que Deus age? Não. Isso na perspectiva e filosofia do filho. Na filosofia do filho, o que é meu e não divido com ninguém. E na filosofia do pai, o que é meu é teu. É aqui que está escrito. É não é isso que ele fala? Tudo que é meu é teu. Meus irmãos, uma indignação que traz uma cegueira, que ao mesmo tempo nos mostra também que esse filho também estava perdido dentro da casa do pai, por não corresponder e não compreender o amor verdadeiro e grande que o pai tem. E ele não merece essa festa. Ele ouve aquela música, o negócio está pegando fogo, o negócio está bom, a comida, nossa, um alimento delicioso, algo precioso, uma festa desse jeito. Não, peraí, está errado, peraí, o que está acontecendo essa festa? Ele fica indignado, ainda mais quando sabe que o seu irmão voltou são e salvo.
Ele fica indignado ainda quando ouve que o pai mandou matar um novilho gordo, cevado, que naquela época, na cultura lá, para matar um novilho novo, gordo, cevado, quer dizer, era só para uma ocasião muito especial, ou para um sacrifício. Aí agora mata com um cara que fez tudo de errado e ainda volta, né? Mas o filho mais velho fica indignado. Mas fazer essa festa para um dissipador, esbanjador de bens, isso não, pai, está errado. Às vezes, as nossas indignações, nós não vamos conseguir enxergar como o pai enxerga. Por isso que o filho mais velho só enxergou a perda dos bens. Presta bem atenção. O filho mais velho só enxergou a perda dos bens, mas ele não enxergou a saúde física e espiritual do seu irmão. Ele viu, ele enxergou perda. Vocês estão vendo como que as coisas? Muitos têm mais preocupação de perder do que ganhar. E aí ele não se preocupa com a recuperação, porque ele estava salvo, seu filho voltou, seu irmão voltou. Por isso, não compreender o amor de Deus pode trazer muitas frustrações na vida. E aquele filho mais velho não compreendia esse amor. E achamos também, meus amados irmãos, por causa do pecado que muitas vezes nós cometemos, ou por causa das circunstâncias, dos nossos erros e também das situações difíceis, nós achamos que Deus nos esqueceu. Achamos que Deus não está nos vendo e nem ouve a nossa oração. E duro que Deus está. E muitas vezes quando pecamos achamos que pronto, agora estou enrolado. Você se esconde. E a Bíblia nos ensina em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então aquele filho não compreendeu o amor do pai. Em Provérbios 8,17 diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Amém? Provérbios 8,17: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Amém, irmãos? Você tem procurado Deus em seus conflitos? Quando você está indignado, irado, você procura Deus? E em outras situações? Em Provérbios 8,35 a palavra do Senhor fala: porque o que me acha, acha vida e alcança o favor do Senhor. Amém, irmãos? Porque o que me acha, acha vida e alcança o favor do Senhor. Quando nós buscamos de coração a Deus, nós vamos alcançar o favor de Deus. Amém? Vocês compreendem isso? Amém ou não? Amém. Por isso que no versículo 28 diz que além do filho se indignar com a atitude do pai e do irmão, ele não queria participar da festa. Ele não queria participar da festa. Uma coisa eu vou falar para você aqui, para nós aqui. Deus não está nem aí com você se você não quiser participar de uma festa que Deus faz. Porque a festa que Ele faz é de um pecador que se arrepende, é de um pecador que está restaurado, é de um pecador que entende a sua miséria, que precisa de Jesus, que veio a este mundo não é para labutar somente, não é para formar uma família, mas é para você glorificar a Deus e adorar esse Deus verdadeiro, esse Pai que é grandioso na sua vida, salvar a sua alma do inferno, do pecado. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa casa, nos nossos bens, que nós preocupamos só em trabalhar, e às vezes só estudar, só isso, esquecemos do essencial, que é estar junto na casa do Pai. Por isso que Lucas 15:10 diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, se você não quer alegrar
Ou se a pessoa não quer se alegrar com o pai, problema dele. Não quer participar da festa, problema dele, você vai perder a festa. Mas eu vou me alegrar com esse pecador, com meu filho que voltou. Amém? E Deus, Ele faz isso. Deus se alegra, anjos se alegram, mas aquele irmão mais velho não se alegrou. Quero dizer outra coisa para você. Às vezes você já passou por essa experiência. Alguém aqui já passou por alguma experiência que alguém diz assim: nossa, mas você é crente? Você está mexendo com negócio de igreja, de pastor? Ah não, cara, larga disso. Talvez no seu início da sua caminhada, quando você se converteu, você vem na igreja, ou vai na igreja, e a pessoa fala: não, mas você é crente, cara, não mexe com isso não. Você já passou por isso? Eu creio que já. Mas é justamente isso que acontece quando o pecador se arrepende. Quando você vem para Deus, as pessoas vão começar a questionar, as pessoas vão começar a falar, não vão concordar muitas vezes com você, não se alegrarão com a sua conversão. Mas você era da nossa religião, você agora saiu dela? Às vezes até os próprios parentes. Mas você foi batizado em tal religião, você foi feito isso em tal lugar, agora você está saindo. Não, é porque eu conheci a verdade me libertou. Amém? Então o filho mais velho não compreendia essa mudança do filho mais novo, ou do seu irmão. Mas ele não se alegrou. Por isso, aquela frase que eu falei: pessoas que preferem engordar o corpo, mas não emagrecer a sua alma. Você sabia que isso está no Salmo 106,15? Salmo 106,15? Abre aí, Joyce, lê para nós. Salmo 106,15. Salmo 106,15. Hã? Não, então eu errei aqui o versículo. Desculpe, minha irmã. Eu vou achar depois. Meus irmãos, então esse filho, ele teve toda a oportunidade de participar da festa e se alegrar com o pai e com seu irmão. Mas o que ele preferiu? Se indignar. Terceira coisa, terceiro ponto e último. Esse amor que ele não compreendeu, por não conhecer o amor do Pai, podemos não entender a graça perdoadora e restauradora de Deus. Por não compreender, ou por não conhecer o amor do Pai, podemos não entender a graça perdoadora e restauradora de Deus. Versículo 29 ao versículo 32. O pai, ele vai procurar, o filho mais velho não quer entrar na festa, ele fica indignado, e o pai vai até ele para tentar entrar e pedir para que ele entre e participe, conciliando, tentando conciliar, mas ele não quis. E no versículo 29, o que ele responde ao pai? Dorme não, gente, acorda. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha só. O que nós podemos ver aqui? Além de estar ressentido, ele queixa que o pai está usando falta de justiça própria. Ou seja, o pai não está sendo justo. E isso é farisaísmo. Por quê? Porque os escribas e fariseus não entendiam como que Jesus recebia e podia receber aqueles pecadores daquela maneira. Como Deus podia amar esses pecadores que não fazem como nós fazemos, não praticam o que nós praticamos. Por isso essas atitudes demonstram não conhecer o amor de Deus pelos pecadores.
quanto tempo eu te sirvo? Isso mostra o registro de suas boas obras. Ou seja, ele está mostrando o registro das suas obras. Olha quanto tempo eu estou na igreja, quanto tempo que eu sirvo ao Senhor, quanto tempo eu dou o dízimo. Nossa Deus, não, eu mereço assim, não pode acontecer dessa maneira. Não, mas ele estava registrando as suas boas obras. Ele cumpre os mandamentos do Pai em condições meritórias. Ai, por meu mérito, e olha o que eu faço. Há quantos anos te sirvo? Eu mereço a salvação, as bênçãos do Senhor. Mas não conheceu a graça transformadora, redentora de Deus. E a palavra de Deus fala que a salvação não vem pelas obras. Efésios 2, 8, 9. É pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aquele filho estava mostrando os seus méritos, mas não conhecia a graça do Pai. Ele não amava o Pai. Ele demonstra estar tão perdido como o irmão que saiu de casa e não conheceu o Pai que tem, e também não conhecia o Pai que tem, ou que tinha. Ele não possuía o amor verdadeiro pelo Pai ao ponto de compartilhar a sua alegria, nem tão mesmo interessar pelo pecador arrependido que era seu irmão. Eu quero concluir. Lá em Oséias 6,3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Por isso, meus amados, aquele filho não compreendeu o amor do Pai, porque ainda ele não conhecia realmente quem era o Pai. Então você que está dentro da casa do Pai, na igreja, continua firme, buscando ao Senhor. Ficar longe da casa do Pai, as bênçãos minguam. Quando você está junto, buscando ao Senhor, você se fortalece. Você vai ter mais visão espiritual do que nessa terra. E aquele filho que ficou, teve uma visão mais materialista, porque estava preocupado. Ele desperdiçou todos os seus bens. Agora você vai querer também dar uma parte da minha? Ou ele vai merecer mais? E muitas vezes não é assim. Miqueias 7,18. Miqueias 7,18 fala: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião. Amém, irmãos? Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião. Irmãos, olha que bênção, Deus que ama mesmo aquela pessoa que andou no chiqueiro da vida do pecado. Mas a pessoa se arrepende. Presta atenção. O que Deus faz com aquele filho mais novo é porque o filho, ele cai em si, ele se arrepende. Ele não continua no pecado. Não vamos entender isso agora. Não é você continuar no pecado, é você se esvaziar do seu eu, emagrecer a sua alma e falar: a minha miséria espiritual, eu me arrependo do meu pecado e volto para o meu pai, a casa do Pai. É isso que Deus está mostrando. Não é continuar. Então aquele filho ia ser tratado. E tem muita gente que erra, peca, mas não é tratado. E pode trazer muito conflito para a sua família, para o seu lar. Não trata as feridas. Aí continua caminhando, fazendo as suas coisas, mas lá atrás fica uma bagagem estragada, coisas estragadas que precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas, mas não tratam. Por quê? Porque talvez o meu sucesso é mais importante do que as outras coisas. Isso é um perigo. É um perigo. E esse filho que ficou é mais ou menos isso. O importante é o que eu acho, a maneira que eu penso e a maneira que eu quero. Trate da sua vida. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esquece da rebelião? Deus esquece da sua rebelião.
assim como ele esqueceu daquele filho que foi. Por isso a justiça de Deus é maior e melhor do que a nossa. Amém? Que Deus nos abençoe, meu irmão. Você se fortaleça no Senhor, porque Ele te perdoa, Ele te ama. Ele nunca vai concordar se você continuar no pecado. Mas se você pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, Ele vem com todo o seu amor, o seu abraço e te recebe de volta. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por essa palavra. Deus falou com você? Amém? Querido Deus, nós agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe a nós. Nós falimos muito, ó Deus, de emagrecer a nossa alma, deixar que o Senhor trabalhe mais no nosso coração, no meu coração. Oh Deus Santo, em nome de Jesus, ajude que nós possamos compreender que a nossa justiça não é a do Senhor, e que nós possamos continuar dentro da casa do Pai, mas amando o Pai, amando ao Senhor de todo o nosso coração. Abençoe essa palavra mais uma vez na vida de cada um. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém?